Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui. Vamos ver a diferença entre fazer isso daqui com a regra do quociente, quociente não, a regra do produto, e fazer isso daqui de uma outra forma para ficar mais fácil, tá? E não é nada que eu já não tenha ensinado. Primeiro vamos reescrever essa fórmula aqui. Então eu tenho aqui u menos raiz quadrada de u, que é u1 sobre 2, beleza? Que vai multiplicar u mais u1 sobre 2. Beleza? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos usar a regra do produto. Esse vezes a derivada desse, mais esse vezes a derivada desse. Então este é o u menos u elevado ao quadrado. E qual que é a derivada deste daqui, né? da fórmula da direita? A derivada desse daqui é 1 sobre 2u menos 1 sobre 2 mais 1. Beleza? Porque afinal de contas isso aqui é 1 dividido 1. Agora, este daqui mais, aí é u mais u sobre 1 elevado a 1 sobre 2, que vai multiplicar a derivada desse daqui, que é meio, na verdade é menos meio u menos 1 sobre 2, que é a raiz quadrada dele, né? E mais 1, perdão, não é mais u, mais 1. Beleza? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos resolver primeiro da esquerda, depois da direita, depois somar. Aí eu faço aqui u vezes meio u sobre 1 sobre 2, né? Então, sobre não, né? Elevado a 1 sobre 2. Então, vai ficar meio, né? Pois, afinal de contas, mantém meio o quê? Meio u 1 sobre 2. Agora é u mais 1, mais u, aí menos u sobre 2 elevado a meio, menos u sobre 2, menos u elevado a meio, vezes meio u elevado a menos meio. Então, vai ser simplesmente o quê? Vai ser menos, nesse caso, vai ser menos meio, né? Porque afinal de contas é o que a gente tem aqui. Vai ser menos meio. E se eu tenho 1 elevado a 1 sobre... Eu tenho meio aqui. Menos meio é zero. Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, menos meio. Meio vezes 1 é meio. Como já tenho um negativo, é menos meio. Beleza? E aqui eu multiplico por 1, então fica menos u elevado a 1 sobre 2. E é menos também, porque afinal de contas eu estou multiplicando meio. Tá bom? Vamos já resolver essa partezinha, que é para não ficar tão complicado depois. Então eu tenho o quê? Não tenho mais nenhum outro u. Vamos fazer os elevados aqui primeiro. Eu tenho meio u elevado a meio. Menos u elevado a meio. Então, se eu tenho meio menos 1, então eu tenho menos meio u elevado a meio mais u menos meio. Beleza? Porque não tem nada com fator em comum aqui. Tá bom? Terminando aqui, eu simplesmente só vou deixar esses dois risquinhos só para saber que a gente já fez essa operação aqui na nossa esquerda. Tá? E agora nós vamos fazer a distributiva desse lado aqui. E eu vou ter u vezes menos meio u elevado a menos meio. Então, eu vou ter menos meio u elevado a meio. Beleza? Aí eu vou ter u vezes 1 mais u. Aí eu tenho u elevado a meio vezes menos meio u elevado a meio. Então, se eu tenho meio com menos meio, eu vou ter zero, né? Porque um subtrai o outro vai ser zero. Aqui é zero, então sobra menos meio. Beleza? Só sobra menos meio, porque menos com meio, meio menos meio é zero. E aí eu vou pegar u elevado a meio multiplicado por 1, vai ser mais u elevado a meio. Continuando aqui, vamos só resolver essa fórmula aqui também, né? Então, eu tenho quais são os valores que eu tenho. Vamos resolver primeiro os que estão elevados. Então, eu tenho meio u elevado a meio mais u elevado a meio. Então, eu tenho meio u elevado a meio. Eu já expliquei em outros vídeos porque da operação, espero que vocês também já saibam. Tá?
Aí eu tenho aqui mais u, porque afinal de contas não temos mais nenhuma outra base, menos meio. Beleza? Então eu tenho essa fórmula aqui. Então quais são as duas fórmulas que nós vamos somar? Nós vamos somar menos meio, u elevado a meio, mais u menos meio, mais meio, u elevado a meio, mais u menos meio. Tá, vamos resolver primeiro as que estão com uma potência menor que 1. Né? Então, nesse caso, é menor que 1 é meio. Então, eu tenho menos meio u elevado a meio, mais meio u elevado a meio. Então, se eu tenho um meio positivo com meio negativo, né? Se eu estou somando os dois, mais meio menos meio dá zero. Zero que multiplica qualquer número é zero. Então, esses dois aqui se cancelam. Eu tenho u mais u, então eu vou ter 2u. E eu tenho menos meio com menos meio, eu vou ter menos 1. Acabou. Esse é o resultado. Beleza, demoramos até aqui. Só que se nós fizéssemos esse nosso cálculo de uma outra forma, eu vou copiar aqui e vou colocar em outro canto. Vou colocar aqui embaixo. Se fizéssemos a distributiva primeiro e depois derivássemos. Vamos lá. Então eu vou ter u ao quadrado, beleza? U ao quadrado mais u elevado a 3 meios, que afinal de contas eu tenho 1 mais u, multiplicando u elevado a meio vai dar u 3 meios, né? Aí vai ser menos, porque aqui é menos. U elevado a meio com u elevado a 1, então vai ficar u 3 meios, beleza? Aí aqui eu multiplico, aí eu tenho meio mais meio, aí eu vou ter menos 1. Beleza? Partindo disso, eu faço o quê? Eu faço a operação direta, que eu simplesmente já tenho mais u elevado a meio menos u elevado a meio, então sobra u ao quadrado menos u. Acabou. Aqui nós não temos nenhuma operação de multiplicação. Né? Até tem, né? Porque se eu pegasse esse u, deixasse em dois u's, aí ficaria u vezes u menos u, né? Dá. Mas neste caso não precisa. Tá? Eu tenho uma potência ali, eu tenho um valor negativo, né? Então eu tenho uma soma, uma subtração nesse caso, eu posso fazer a derivação de cada um deles. A derivada de u elevado ao quadrado é 2u, e a derivada de u menos u, nesse caso, né? Menos 1. Veja que é o mesmo resultado daqui. Então existem duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, só que uma delas é mais rápida. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijo na bunda, até mais.